Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Esse que é um distúrbio biológico crônico que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar, com prevalência maior entre os meninos e que perdura durante a vida adulta. Vamos conversar com a neurologista e fisioterapeuta Vanessa Gil sobre as principais características de quem tem TDAH, da importância do diagnóstico e do tratamento. Obrigada pela participação, Vanessa. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. Não é preguiça, nem lentidão, falta de educação ou má vontade, mas sim sintomas de uma doença que pode ser controlada. Os portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm enorme dificuldade para organizar as atividades do dia a dia, manter horários e planejar o futuro. Muitas vezes, a desatenção e a agitação são confundidas com características do temperamento e da personalidade da pessoa. E como os sintomas surgem logo na infância, prejudicam muito o desempenho escolar e a autoestima. Os professores não entendiam o que se passava comigo. Eu era a única aluna da sala que tirava concentração de todos. Eu era a única da sala que estava sempre no mundo da lua, que não terminava as tarefas, que não conseguia copiar, e quando eu tinha que aprender, não conseguia aprender. Então os professores não entendiam, o que se passava comigo. E muitas das vezes eu era posta para fora de sala. Os estigmas a acompanharam pela vida toda e Juliana já pensou muitas vezes em parar de estudar e desistir. Hoje ela sabe que tem um ritmo de aprendizado diferente dos demais e que precisa praticar para absorver os conteúdos. Giovana teve atraso de linguagem e começou a fazer fono com 2 anos e meio. A mãe estava atenta e o diagnóstico de TDAH veio aos 5 anos de idade. Hoje, com 12, a menina começou a se tratar com medicação. Quando comecei a tomar esse medicamento, melhorou muito e as minhas notas e consegui recuperar tudo que eu precisava. E eu me sinto mais um pouco confiante, mas quando não tomo remédio, às vezes, eu me sinto muito insegura. A necessidade de desenvolver técnicas para compensar as dificuldades próprias do TDAH, como o uso de uma agenda, manter um lugar fixo para guardar os objetos, lembretes colocados em posições estratégicas e em quadros de avisos, lista de tarefas a serem cumpridas e de compromissos diários e semanais, exige muito esforço e disciplina. Vanessa, vamos começar enumerando os sintomas do TDAH? Bom, o TDAH é compreendido hoje em dia como um transtorno que compromete principalmente o funcionamento da região frontal do cérebro. Sendo assim, a gente vai ter o sintoma de impulsividade, falta de autocontrole, dificuldades para completar tarefas, erros no procedimento de uma tarefa, não consegue seguir a ordem das coisas, costuma ter uma resposta um pouco mais lentificada, uma rigidez no raciocínio, quando faz algo, deseja fazer aquilo sempre da mesma maneira, tem pouca habilidade para resoluções de problemas mais conceituais, e tem dificuldade de atenção e de responder a diversas perguntas ao mesmo tempo. Em outras palavras, portanto, é aquela criança que se distrai com facilidade? Sim, ela pode se distrair com qualquer tipo de coisa. Até a quantidade de lápis que tem em cima da cadeira dela na escola pode ser um motivo para ela se distrair. Então, uma criança que precisa o tempo todo de ser chamada para o foco, elas algumas vezes não têm uma facilidade para se manter quieta. Então, às vezes, quando a gente tem um mediador em sala, a gente pode fazer saídas com essa criança da sala de aula por curtos períodos para ela poder voltar à sala e poder voltar a ter seu autocontrole. São crianças que são extremamente desatentas e pode ter muita impulsividade, o que traz um pouco de transtorno social também. Pois é, muitas vezes essas crianças são consideradas mal educadas. Sim, sim. Muitas vezes o TDAH às vezes é diagnosticado e chega a ser um alívio para os pais, porque até então a culpa é dos pais, né? As pessoas acham assim, nossa, que criança mal educada, ela tem falta de limites, mas não, a verdade não é essa. São crianças realmente que dependem de uma atenção um pouco maior para poder se contextualizar ao meio. E isso é muito notório quando ela chega no ambiente escolar, porque o professor vai ser o primeiro a sinalizar. Quando ela se mistura ali no meio de um todo, a gente percebe
percebe que ela deixa a desejar em algumas tarefas, né? Pela falta de atenção, pela dificuldade da cópia do quadro, pela dificuldade de realizar as tarefas, e esse transtorno de aprendizado pode se perdurar se isso não for diagnosticado de forma o mais rápida possível, né? Pois o diagnóstico ele é sempre clínico, mas é importante que ele seja multidisciplinar também. Sim, o diagnóstico sempre é clínico. Atualmente, por mais moderno que a gente tenha de exames, a gente não tem nada que possa provar que aquela criança ou adulto tem TDAH. No entanto, né, quando a gente vai pensar no contexto de diagnóstico, o médico não faz esse diagnóstico sozinho, né? É importante que os pais possam estar respondendo questionários que vão traçar ali um perfil melhor dessa criança. A professora, o psicopedagogo vão trazer relatórios para que a gente possa avaliar como é o comportamento dessa criança quando está inserida ali na sociedade dela, no meio dela, e também do neuropsicólogo, que consegue fazer diversos testes que são de um valor imenso para a gente poder formalizar esse diagnóstico. Esses sinais, eles precisam aparecer na infância até os 7 anos de idade. Eles também precisam se manifestar por um período mínimo de 6 meses e em mais de um ambiente. Quer dizer, não confundir com episódios esporádicos de comportamento. Ah, sim, porque assim, atos de desatenção e impulsividade, né, todo mundo tem. O que não pode é isso se perdurar por muito tempo, né? Quando essas crianças elas têm sintomas, ações perante o meio em que isso se perdura por mais de 6 meses, tanto de atos desatentos quanto de hiperatividade e impulsividade, trazendo um pouco de transtorno para o contexto dela social, para o contexto dela de aprendizado, aí sim a gente liga essa luz, a gente liga essa atenção para se fazer o diagnóstico do TDAH, porque ele tem tratamento e pode mudar e muito a vida dessa criança. E como é que é o tratamento, Vanessa? O tratamento ele tem que ser multidisciplinar também, vale muito a pena a gente fazer a medicação. Atualmente no Brasil a gente tem uma medicação que é aprovada, e o tratamento também da psicoterapia, da fono, tudo isso pode trazer essa criança para um centro assim de maior atenção e melhorar ele, porque eles tendo TDAH, ele pode até chegar até a vida adulta tendo TDAH e não ter sido tratado, mas ele vai tendo muitas perdas pelo caminho. É importante esse diagnóstico precoce para que a gente possa aumentar a percepção dessa criança ao meio, para ele poder seguir de forma melhor o contexto social, o contexto do aprendizado e trazendo assim menos sofrimento para ele. Pois é, o TDAH não é uma doença nova, já foi descrita em meados do século XIX, a frequência inclusive é igual no mundo todo, mas atualmente muitos adultos têm tido seus diagnósticos finalmente fechados, muitos que foram negligenciados na infância. Que tipo de prejuízos isso acarreta? Bom, eu já até vi alguns depoimentos de pessoas que têm TDAH e foram diagnosticados de forma mais tardia, né? E, assim, o sofrimento foi grande no decorrer da vida, né? São pessoas que tiveram dificuldade para obter sua formação, por vezes, quando crianças, tiveram a sua autoestima muito limitada, muito diminuída, porque eram crianças que tendiam a repetir de ano, eram crianças que podiam ser castigadas na escola ou não, ou deixar de ganhar um presente ou não, porque não conseguiu se sair bem numa prova, quando, na verdade, tudo que essa criança precisava era de ter sido percebida há mais tempo, para ter sido ajustado todo um meio para que ele pudesse aprender dentro da capacidade dele, porque o TDAH não tem nada a ver com a dificuldade de inteligência, ele é uma pessoa inteligente, ele só tem uma forma de absorver muito mais solta. Então, se você consegue unir melhor essas peças, a gente consegue ter um aluno, uma criança totalmente produtivo para que possa, né, chegar à vida adulta com todos os seus talentos que possam ser explorados. Em todas as faixas etárias, os portadores do transtorno estão sujeitos a desenvolver comorbidades, principalmente ansiedade, depressão, e isso se agrava na adolescência, porque sempre há aquele risco de abuso de álcool, outras drogas. Sim, isso é verdade. As pessoas que têm TDAH na adolescência, elas estão muito mais propícias a se envolverem em atividades de risco, como dirigir em alta velocidade ou de forma imprudente. Quando esses adolescentes não são tratados, eles têm sim um limiar aumentado para o abuso de drogas, dependências químicas, como o álcool e outras drogas afins. E também elas têm muita dificuldade de conseguir atingir objetivos ou cumprir com os compromissos, o que pode trazer muito transtorno, né?
né, tanto familiar quanto social, e uma baixa de autoestima, né, porque às vezes numa família a gente tem 2 irmãos que são bem-sucedidos da forma ali na carreira escolar, e uma criança não consegue acompanhar, não consegue fazer, não se dá bem na prova, e isso tudo está todo um transtorno de autoestima mesmo. E adultos com TDAH, quando eles não são tratados, eles sempre podem acompanhar a vida dele toda adulta com uma sensação interna de inquietação, uma dificuldade de organizar as atividades diárias, de lembrar de compromissos no prazo adequado, e isso num contexto de adulto, de ter que cumprir meta, de ter que trazer o dinheiro para casa, né, de se manter, pode trazer um transtorno até mesmo socioeconômico. E rótulos depreciativos que nem correspondem ao verdadeiro potencial daquela criança ou daquele adulto, eles podem ser um problema muito grande, como você falou. A Fátima Ur, que é neuropsicóloga e psicopedagoga, especialista em atendimento infantil e de adolescentes, ela nos mandou um depoimento com orientações voltadas aos pais de crianças e jovens com TDAH. Vamos assistir. Geralmente os pais chegam muito preocupados, assim, porque eles não sabem como ajudar os filhos. E são crianças muitas vezes agitadas, desatentas. Existem algumas nuances em relação, né, mudanças em relação a esse tipo de comportamento. Existe aquela criança ou aquele adolescente que é muito desatento, né, que a gente muitas vezes até chama de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Ele não é agitado, mas ele é totalmente desatento, ele não presta atenção, ele não termina os trabalhos, ele não consegue escutar o que a pessoa está falando, tudo passa muito desapercebido por ele. E o TDAH, além dele ter todas essas questões de não prestar atenção, ele também é hiperativo. Então, os estudos apontam uma predisposição genética e alterações, como se disse, nos neurotransmissores que estabelecem as conexões entre os neurônios, principalmente na região frontal do cérebro, como as principais causas do TDAH. É por aí, a causa se dá por aí. Mas a questão genética, né, ainda não está bem determinada, não se sabe qual gene que possa estar envolvido ou não. Então, a gente chega até a brincar que isso pode ser tão parecido quanto um pai ser alto e a criança vir a ser alta, ou não. Isso não é uma coisa ainda mandatória. O que se sabe é que mulheres, né, quando gestantes ou quando grávidas dessas crianças abusaram de nicotina e de álcool durante a gestação, essas sim favorecem, associados a um fator ambiental, dessa criança ter um risco aumentado para TDAH. Mas isso também não é mandatório. Tem mães que tiveram toda a sua gestação livre de álcool ou nicotina e, mesmo assim, tiveram filhos com TDAH. Então, ainda não se tem ainda uma fórmula, né, uma receita muito mágica para saber se essa criança terá ou não TDAH de acordo ali com a genética e o estilo de vida dos pais. São caminhos, né, doutora? Daqui a pouco a gente continua conversando. Então, o Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com a Vanessa Gil, neurologista e fisioterapeuta, sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente já falou dos sintomas, vamos saber o que as pessoas nas ruas conhecem sobre esse distúrbio. Já ouvi falar pelas redes sociais, como se fosse um distúrbio de atenção, né? Ela tem bastante dificuldade de relacionamento e exatamente porque ela não consegue, né, parar, concentrar, conversar, e tem dificuldade na escola também e de socialização, né, principalmente. Às vezes a gente vê a pessoa ter um comportamento diferente, mas não sabe o que ela tem. Eu tenho um pouco de hiperatividade, mas eu não sei se eu tenho TDAH. A minha namorada, ela tem TDAH e ela é bem imperativa, então eu respondi isso com base nela, que ela não fica parada há muito tempo, ela sempre está em movimento, querendo prestar atenção em tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. A irmã da minha namorada, só que ela já é ao contrário, ela é bem mais quieta, é muito na dela, ela não gosta muito de socializar. Aí, Vanessa, as redes sociais popularizaram a sigla, né, TDAH, como a gente viu, tem a menina que já ouviu falar pela internet, mas isso não é um meme, né? Não é piada, não é brincadeira, não é uma distração qualquer, ou o signo da pessoa que a tornaria mais desligada, não é por aí. Bom, eu acho que no TDAH o prejuízo à autoestima frequentemente é o aspecto mais devastador
para o paciente que tem TDAH. Então, eu acho que sempre que possível a gente deve elogiar, minimizar ao máximo os fracassos, explicar para ele que aquilo ali tudo é um processo e que ele tem um desenvolvimento e um potencial, até porque isso é verdade. A gente só está vendo qual é o melhor caminho para que ele possa desenvolver. Ele aprende num formato diferente. Talvez ele precise de mais estímulo, talvez ele precise de um ambiente mais silencioso para poder aprender, fazer as tarefas em casa. Tudo isso ele vai buscar junto, né, com os terapeutas, com os pais, com o próprio professor, para saber qual é a melhor forma que ele consegue absorver. Existe um formato também que é muito estimulante, né, que quanto mais você motiva o cérebro, melhor ele tem o aprendizado. Então, tudo que você faz com mais emoção favorece. Então, você pode instigar esse aluno num sistema de pontos, do tipo, olha, todas as vezes que você conseguir ficar 20 minutos estudando de forma contínua, sem mexer no celular, sem levantar da cadeira, você ganha 2 pontos. Então, assim, você tem vários tipos de jogos para poder estimular esse aluno de uma forma em que ele se dê ao máximo e consiga alcançar, assim, seus objetivos e ficar dentro de uma vida normal, sem desvalorização própria, né? E sem dificuldade no aprendizado. Ah, muito interessante isso. Agora, outra coisa, a medicação. Há que se ter cuidado com o uso indiscriminado, é claro, mas também muita gente ainda oferece resistência a aderir ao tratamento por medo de ficar viciado, ou de viciar o filho, de ser estigmatizado por isso. O que você diria para essas pessoas? Então, a medicação ela tem 2 vertentes, né? Tem a vertente das pessoas que utilizam a medicação sem necessidade, né? Existem diversos adultos, até adolescentes em época de faculdade, e que têm todo o sistema nervoso totalmente normal, e ele resolve tomar medicações que são estimulantes, né? Que são para tratamento de TDAH, com a necessidade, com a vontade de se permanecer acordado por mais tempo, absorver maior quantidade de matéria. Costumam fazer uso em véspera de prova. É uma péssima coisa, não vale a pena, porque para a gente aprender, a gente precisa dormir, é quando a gente consolida ali todas as informações adquiridas. Então, isso não é uma estratégia boa. Então, existe essa vertente do medicamento, quando ele é utilizado por pessoas, né, que não têm a deficiência, não tem indicação e nem vai deixá-lo mais inteligente. Agora, quando essa medicação ela é introduzida na vida de um paciente que tem um transtorno, esse sim vai ter total benefício. Os pacientes costumam falar que a vida mudou depois que fez a medicação. É como se ele tivesse ligado uma chavinha do on no corpo dele, ele tivesse ficado muito mais adepto a perceber o meio de uma forma assim mais contextualizada. Ele consegue perceber o professor falando, consegue perceber o aluno da cadeira da direita conversando com o colega e ainda assim está copiando o dever, está pensando como fazer aquela solução ali em matemática. Então, a medicação traz muito benefício para quem tem um transtorno, vale muito a pena ser usado. E não traz vício, tá? Não é uma medicação que vai causar dependência, conforme muitos acreditam. Pois é, em geral, os efeitos benéficos da medicação, eles aparecem em poucas semanas e também as possíveis reações adversas, insônia ou falta de apetite, dores abdominais, dores de cabeça, são leves e também desaparecem rápido. Sim, geralmente sim. Geralmente o benefício com a droga é muito superior a qualquer outro tipo de efeito colateral que vai acontecer numa porcentagem muito mínima, né, de pessoas. Não é o que a gente costuma ver. É muito mínimo. E olha só, Vanessa, aqui no município do Rio, há 2 leis voltadas às pessoas com TDAH. Uma que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, com transtorno de déficit de atenção e outros transtornos de aprendizagem, e a que inclui a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o TDAH no calendário municipal consolidado, que é a 2ª do mês de julho. Qual a importância desse tipo de iniciativa? Bom, difundir o transtorno perante a sociedade é muito importante, né? Porque tira esse mito sobre a doença e todo esse peso sobre esse determinado paciente, né? Então, ações como essa só faz mais o paciente ser percebido pelo todo, né? E ter uma aceitação social melhor. Talvez esse paciente agora, quando cresça, se torne um adulto, a gente já tem uma sociedade mais educada para esse tipo de diferenças e transtornos e ele seja melhor aceito no emprego, onde as pessoas possam deixar as coisas mais atentas para ele, de repente algumas anotações, de forma que ele não vá se perder. Mas acredito que com medicação ele consegue realmente ficar muito mais atento e se ligar e ser muito produtivo, igual a qualquer outra pessoa e sendo assim, tendo uma vida muito mais feliz. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Tá certo. Obrigada a você.
O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.